Eu sou Andréia Pachá, sou escritora, sou juíza, trabalho no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e fui conselheira do Conselho Nacional de Justiça de 2007 a 2009. Andréia, o assunto do momento é o direito ao esquecimento. Nós estamos ouvindo falar nisso o tempo todo, há uma ação que chegou ao Supremo. Como você encara isso? Esse é um tema que aparentemente é simples, né? Especialmente para nós que somos defensores da liberdade de expressão, que é um direito fundamental, mas ele tem algumas características que impactam a vida das pessoas de uma maneira muito forte, muito potente, especialmente a partir da digitalização, a partir da virtualização dos documentos. Eu cresci ouvindo uma história de que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Então, por mais bombástica que fosse a manchete ou a notícia, a tendência era que aquilo fosse para um escaninho, para uma biblioteca e ficasse lá adormecido. Hoje você tem a informação sendo buscada em tempo real e o passado tem o frescor do presente. Qualquer pesquisa que você faça hoje na rede, num site de busca, você encontra referências do passado muito frescas, como se tivessem acontecido na véspera. E eu fico imaginando que passado resiste a essa. É quase que um looping, né, nesse tempo que não acaba. E há pessoas que têm direito fundamental e que querem ver esse direito preservado. Uma pessoa que comete um crime, por exemplo, na juventude, com 18, 19 anos, ele vai ser julgado eternamente por aquele crime cada vez que essa notícia é refrescada. Por outro lado, é importante entender que nós somos o que nós somos exatamente porque temos o passado. O passado nos precede na nossa humanidade. E querer apagar o passado, ou excluir do passado o que aconteceu e que não é bom ou que pode causar algum dano, parece realmente um equívoco. Então, eu acho que o Supremo acertadamente reconheceu que o direito ao esquecimento não é um direito que deve ser garantido quando a contrapartida é o direito à informação e ao direito à memória. Porque também é importante lembrar, Cora, que a gente vive num país que não tem uma relação muito nítida, muito clara e muito verdadeira com a história e com a memória. Nós temos uma tendência de sepultar o passado e de nunca contar a nossa história. Então, o direito ao esquecimento não é o direito ao perdão, não é o direito à negação do acontecido, mas é o direito que qualquer ser humano tem de ter acesso aos dados da realidade. E aí a gente fala do exercício da imprensa, quer dizer, da atividade da imprensa, que é uma atividade que é e deve ser responsável, exatamente por isso, porque o dano que pode causar, o dano potencial que pode causar, especialmente a partir da virtualização, é um dano para a vida inteira. É importante pensar nessa perspectiva para a gente imaginar também uma nova ética do jornalismo para lidar com esse tempo aprisionado no presente. Pois é, André, a impressão que eu tenho do que você está falando para a gente é o seguinte: não pode ser um direito pré-garantido legalmente. Quer dizer, você não pode partir do princípio que você tem o direito a ter alguma coisa do seu passado esquisita, apagada do arquivo de um jornal, ou apagada apenas na indexação de uma busca, né? Agora, ao mesmo tempo, existem casos reais, né? Eu tive um caso, a gente estava comentando um pouco antes, eu tive um caso quando eu trabalhava na redação de um jornal que me apareceu para decidir sobre um rapaz. 15 anos antes, ele tinha sido preso numa dessas batidas policiais, porque tinha um baseado. Ele já era maior de idade, tinha 18, 19 anos, mas o problema é que, como era alguém absolutamente desconhecido, quando você entrava no Google, a primeira coisa que aparecia, ele já com mais de 30 anos, é que ele tinha sido preso com um cigarro de maconha. E ele não conseguia emprego, ele não conseguia... é, a vida dele empacou por causa
por causa de um crime, que é de fato um crime, e que está já deixando, inclusive, de ser crime em quase todo o Ocidente. Quer dizer, qual é. Aí a decisão é minha, do jornalista, se eu vou, naquele caso, apagar da indexação, mas aí eu começo a escolher, porque um torturador eu não vou apagar. Como é que se orienta, Andréia? Olha, quem dera que eu tivesse a resposta, porque eu acho esse assunto tão complexo e o que a gente tem percebido é que a mudança tem sido tão rápida que não dá nem tempo da gente acostumar com a devastação que é essa nova linguagem. Se você perguntasse, por exemplo, no jornal de papel, era fácil, e eu sempre penso nisso, eu acho que essa linguagem, especialmente a linguagem das redes e a linguagem da virtualização, não é só uma ferramenta, ela tem uma característica diferente, a rapidez com que ela se dissemina, o estrago que ela faz, a devastação que ela causa. Então, a gente está falando de direito ao esquecimento e pensando em arquivos de jornais que têm a matéria armazenada. Como é que a gente trata do direito ao esquecimento, por exemplo, com uma notícia falsa que é posta na rede e que tem o mesmo potencial de devastação? Então, foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu acho que o que tem faltado é tempo para a gente refletir sobre esses impactos todos. Não são questões simples de serem decididas, não são. Uma pessoa pode ter a vida destruída em razão de uma matéria que foi publicada e que ficou no passado. Eu sempre olho para essa geração que cresceu já virtualizada com muita pena, porque eu tenho 57 anos, então eu sou analógica. Eu fico imaginando que ser humano resiste a uma revisão histórica pessoal do passado. Então, a vida da minha vida, a vida dos meus amigos na adolescência, não são vidas que ficaram aprisionadas na rede. Você hoje tem adolescentes e jovens que cresceram com essa gaiola. Então, voltamos ao velho e bom Nelson Rodrigues, né? Se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, ninguém se cumprimentaria. E a gente discute o direito ao esquecimento num momento também extremamente paradoxal, que é um momento de uma perfeição absoluta, que se estabelece um modelo humano inacessível, onde ninguém erra. Quem erra é cancelado, quem erra não tem mais espaço, quem erra não pode falar. Então, você estabelece um padrão que não é humano. E o direito ao erro, para mim, parece um direito mais importante e mais essencial do que o direito ao esquecimento, porque o direito ao erro nos humaniza. Você compreender que o passado é também integrado por erros e por acertos, e é isso que define quem nós somos, é fundamental. Então, o que a gente precisa é romper essa máscara hipócrita que tem coberto esse debate, como se existisse algum ser humano que tivesse o passado indevassável e que não precisasse ter nenhum tipo de cuidado ou de preservação. É importante a gente repetir o direito de errar, porque isso é humano. Quem é humano erra, gente. Isso é uma coisa tão natural. E essa lógica, especialmente que se implantou aí a partir da linguagem das redes, é uma lógica extremamente perversa, porque aprisiona no modelo idealizado. Porque qual é o problema, por exemplo, se o garoto aos 18 anos foi preso com um cigarro de maconha? Por que isso impacta a vida dele hoje? Essa é a discussão que a gente precisa ter. Não é se esse passado tem que ser aniquilado, mas é de que forma que no presente nós nos relacionamos com a nossa história do passado. E todos nós temos esses erros. Eu acho que dar visibilidade aos erros talvez seja uma provocação para a sociedade começar a pensar de outra forma, pensar de uma forma mais responsável, mais cuidadosa com o outro e mais compreensiva com a nossa condição humana, que é precária, que é contraditória, que é errática, porque isso é o que nós somos. Nós teríamos que desenvolver uma sociedade anti-lacração, anti-social justice warriors, ou qualquer coisa assim, porque
Você apontou uma coisa fundamental no que você disse, o direito ao erro. Hoje não se dá esse direito às pessoas. Não. E a gente está falando aqui de matéria de jornal, mas eu vejo discussões em que as pessoas são canceladas por coisas que tuitaram há 10 anos atrás, ou que escreveram, ou fizeram há 20, quer dizer, em que não houve passagem da imprensa na história, apenas a presença dessas pessoas online, que é cobrada a elas depois eternamente, como se as pessoas não evoluíssem e como se nós vivêssemos numa sociedade de criaturas perfeitas. Eu acho que é por aí que a gente vai ter que começar a trabalhar. Mas E eu de não sei como mentira também, eu não também, tenho. né? E uma sociedade de mentira, porque aí você vê as próprias pessoas medindo as palavras, medindo o que vai ser dito, medindo como vão se comportar e violando uma coisa fundamental, que é a liberdade de ser quem você é, com tudo que você tem direito de errar e de acertar. Então, essa discussão é muito importante, porque eu tenho horror a essa linguagem de justiçamento, de lacração, de cancelamento, porque tudo isso viola o que a gente tem de mais humano, que é essa experiência complexa de ser precário. E nós temos lidado com isso como se nós precisássemos nos adaptar à perfeição e não o contrário. Eu acho que talvez seja essa a lógica desse debate. A gente precisa entender que o passado aconteceu, com erros, com acertos, e que as pessoas erram sim, as pessoas têm direito de viver de outra forma, de se arrepender, de aprender, porque qual é a pena para esse cancelamento? Qual é a pena para essa lacração? É eterna? Você errou uma vez, nunca mais você vai ter direito a opinar sobre qualquer questão? Você nunca mais vai ter direito de ter um emprego porque você fumou maconha aos 18 anos? Uma menina que uma clínica de aborto que é invadida em um determinado momento, e isso é noticiado na imprensa, essa menina vai ser perseguida a vida inteira porque estava sendo submetida a um aborto naquele momento. Qual é o tempo de duração da, do passado agora, nesse tempo que o passado volta de uma forma intermitente? Isso é muito assustador, porque a gente devia ser mais generoso, já que está tudo exposto, já que todos nós nos confrontamos o tempo todo com os erros uns dos outros, como é que nós não somos mais generosos? Em nome de quem que a gente acha que tem direito de estabelecer um padrão de perfeição, de lacrar, de cancelar, ou de apagar o passado, porque é disso que se trata quando a gente fala do esquecimento. Eu acho que esquecendo quem a gente foi, com tudo que tem de ruim, porque nem todos nós passamos por experiências boas o tempo todo, aliás, a maioria de nós não passou, é importante olhar para esse espelho e enxergar que a gente é o que é por causa do passado, até para não repetir os erros que já foram repetidos. Então, é importante que se discuta, sim, o direito ao erro, que é um contraponto a esse direito ao esquecimento, e que também se trate com mais cuidado as notícias que vão ser aprisionadas no presente o tempo todo. Eu pensava nisso recentemente, quando a Viviane foi morta, minha colega, que foi morta barbaramente, um crime de feminicídio, e eu pensava nisso quando eu via a notícia, sempre o nome da vítima, que é a manchete. É a juíza que é morta, é a mulher que é violada, é a mulher que é agredida. A notícia nunca é dada na perspectiva de quem mata, de quem comete o crime, do agressor, dificilmente. Então, essas mudanças, quando a gente pensa na perpetuação da memória, são importantes também começarem a integrar a discussão da notícia. Qual é a notícia que eu vou dar e que vai ser perpetuada do presente para sempre? Porque a gente tem que partir desse princípio. Toda a nossa vida, eu não sei se feliz ou infelizmente, está aprisionada nesse tempo presente. Sabe, a gente já devia encerrar, mas a conversa está tão interessante que eu vou me permitir fazer uma última pergunta, Andréia. É que eu não sei se é uma pergunta, mas eu acho que é uma provocação. A internet me surpreendeu. Eu e a Cora acompanhamos esse bicho no qual a gente está desde que ele nasceu.
e somos presentes nessa vida digital desde o início, e muito ativamente, né, escrevendo sobre isso e refletindo sobre isso. E ela se desenvolveu de uma maneira radicalmente diferente do que eu imaginava que ia acontecer, sabe? Primeiro, eu achava que ela, com a ampliação de espaço para vozes, ia estimular uma democracia cada vez mais participativa. O que a gente está vendo é o contrário. Agora, quando começaram a pipocar, por conta dos smartphones, né, quando começaram a pipocar aquela coisa de vídeos sexuais pessoais vazando, estourando, né, tanto de sexo mesmo como de nudez, começou a ficar tão comum num determinado momento que a minha impressão era o seguinte: daqui a 10 anos, ninguém vai mais se chocar com isso, ninguém vai mais, porque está todo mundo ali. Claro que não é todo mundo, mas vai ser uma quantidade tão grande de pessoas que vai perder a capacidade. E eu tinha um pouco essa impressão em relação a qualquer vacilo que as pessoas pudessem. Tem o vídeo de você bêbado pagando um mico horroroso, tem a bobagem que você falou num determinado momento e que ficou aprisionada num post, num blog, num tweet, uma coisa assim. E o que aconteceu, conforme mais e mais vacilos foram sendo expostos, foi que as pessoas começaram a perseguir cada vez mais. A agressão aumentou, quer dizer, quanto mais gente é exposta na sua humanidade, né? Aquela coisa do poema em linha reta do Pessoa, né? Vão ser todos príncipes na vida? Não, não somos. E aconteceu o contrário. A gente é cada vez mais rigoroso, como sociedade, né? Cada vez mais rigoroso com os erros das pessoas e, evidentemente, cada vez mais hipócrita, né? A gente está se enclausurando. Como é que você sente isso, André? Eu olho para isso com muita preocupação e tristeza pelos meus filhos, porque eu já vivi muito do que eu tinha para viver, mas eu acho que isso é uma prisão e acho cruel essa linguagem que se estabeleceu na rede. Agora, também tenho uma visão um pouco diferente, porque a gente está falando de uma linguagem que é provocada por algoritmos, essa linguagem não é natural. Eu sempre que me falam que o mundo está refletido na rede, eu tenho dúvidas se o mundo está refletido na rede ou se a linguagem da rede suscita determinadas reações com as quais a gente não estava acostumado a lidar. Então, dizer que todo mundo é cruel, todo mundo é perverso, todo mundo responde de uma forma bárbara ao erro do outro, eu tenho dúvidas se isso é real ou se isso é provocado pela linguagem. Eu não vejo só como uma ferramenta, porque o ambiente virtual, além de ser um espaço de comunicação, virou um espaço que é pautado. E o controle desse espaço, e a gente viu recentemente o que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio, quer dizer, imaginar que não foi a linguagem da rede que causou aquilo, eu acho que é uma ingenuidade. Você tem um lucro que é garantido a um número muito pequeno de empresas e que vem do confronto. Então, quanto mais alimento se der à linguagem do confronto, quanto mais cristãos se jogarem aos leões, quanto maior for o circo, maior é o lucro. Então, falar de humanidade nesse contexto fica parecendo uma coisa ingênua, mas eu sou assim, eu sou uma mulher do século passado, eu me graduei em Direito antes da Constituição, acompanhei todo esse movimento constitucional de direitos, de garantias, e tenho um amor enorme e um luto para preservar esses valores, que para mim são valores civilizatórios. Eu não consigo imaginar uma vida que não passe pela construção desses valores, desses pactos, por espaços mais inclusivos, mais generosos, e é o oposto do que a gente vê na rede. Então, eu não tenho a musculatura que vocês têm para aguentar o tranco da rede, não. Eu lido com esse ambiente com um pouco mais de cuidado. E eu sei que é implacável, e é muito ruim ter que lidar com isso. E olha que eu sou escolada, sou profissional, sou uma mulher adulta. Imagine um adolescente lidando com esse tipo de pressão. Que tipo de sociedade a gente cria nesse ambiente? Quem são essas pessoas
que chutam os outros, que cancelam os outros, que maltratam, que são cruéis e que acham que ganham likes e ganham seguidores exatamente por causa desse comportamento. Tem alguma coisa ali fora da ordem. E eu hoje viro quase que uma militante desses direitos, porque é a única linguagem que eu sei falar. Eu não sei falar outra linguagem que não seja essa, da afirmação dessa rede valorativa e humana que é um mundo que eu gosto de viver e que eu espero que meus filhos e meus netos tenham possibilidade de viver também. Andréa Pachá, muito obrigado pela conversa. Obrigada, querido. Obrigada, Cora. Grande alegria estar com vocês.